Primeiramente, eu agradeço a sua presença nesse evento. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Priscila, executiva de vendas da OMI. O intuito dessa trilha é eu apresentar quais foram os desafios das empresas no segmento de serviços. Todos nós sabemos o forte impacto que a pandemia repercutiu para todas as empresas de diversos setores. Com a pandemia, muitas empresas precisaram se reinventar e adaptar o seu modelo de trabalho para o remoto, fazendo com que fosse necessário a procura por soluções para suportar todo o seu modelo de negócio, para obter as informações em suas mãos. E a procura por soluções em nuvem tem sido muito pertinente para atender os requisitos de custo, escalabilidade e segurança. E é por isso que a OMIA está tão aderente aos modelos de negócio no cenário atual, o qual estamos vivenciando, porque temos uma plataforma em nuvem totalmente escalável e segura com um modelo inovador, disruptivo. Ou seja, eu quebro paradigmas de softwares antigos, onde remete que a implementação de um software é cara e complexa. No nosso modelo de negócio, eu transmito conhecimento para os meus clientes para que eles tenham autonomia em seus processos e realizem a sua configuração das suas informações dentro da plataforma. E agora eu gostaria de apresentar dentro da solução de que forma é realizado esse processo. Então vamos lá? Logo quando você realiza o login, a primeira interface do sistema seria essa, onde eu tenho aqui todos os meus treinamentos que são exibidos online de forma diariamente, onde a sua equipe pode identificar qual é o assunto pertinente para estar realizando esse curso. Caso não consiga participar, todo o conteúdo também é gravado e dividido por módulos. Observe que aqui, inclusive, eu tenho um menu onde você é sinalizado nos primeiros passos que você precisa estar configurando no momento que você realiza a contratação. Além disso, eu tenho também um menu de chat, onde eu tenho um índice de satisfação de 99%, com esses consultores aqui online, com tempos de resposta de 2 minutos para te atender naquela sua solicitação. Logo abaixo, eu tenho aqui os meus aplicativos de demonstração. Nesse exemplo, eu tenho alguns CNPJs atribuídos a ele. Eu tenho esse menu, onde eu faço toda a parte de cadastro dos meus usuários, onde eu crio qual é o perfil daquele usuário dentro da minha empresa. Eu posso, inclusive, entrar no detalhe das informações que ele vai estar realizando dentro do sistema. E assim eu flego quais são as opções que eu quero estar atribuindo a essa pessoa. Além disso, um assunto que tem sido pertinente são os horários que eu limito para esse usuário, dando um respaldo para as empresas que têm agora sua operação remota. E agora eu vou entrar diretamente na plataforma para que vocês possam visualizar a solução. No momento que eu acesso a plataforma, eu tenho acesso a esses 6 módulos nativos, os quais seriam eles, a partir do momento que eu clico no cursor, já vem uma informação abaixo, me sinalizando o que seria, que é um módulo, antes de eu detalhar o módulo, eu vou estar apresentando quais são as funcionalidades macro, onde eu tenho um menu de CRM, um módulo de CRM, onde eu faço toda a gestão da minha oportunidade de negócios. O seu time de venda consegue identificar quais foram as tarefas que o seu time de vendas está realizando para estar evoluindo naquele processo. No módulo de nota fiscal de produtos, eu não vou estar realizando aqui nessa trilha, porque não é o nosso intuito. Para as empresas prestadoras de serviços, elas só realizam a emissão de nota fiscal de serviço, onde eu já tenho toda a integração com as prefeituras. O seu cliente recebe a nota fiscal juntamente com um boleto a ser pago, e essa informação já é alimentada dentro do seu módulo financeiro com contas a receber. No módulo de compra, estoque e produção, a empresa prestadora de serviços poderá colocar os itens de consumo do escritório, colocando assim uma possibilidade para estar identificando qual é uma compra futura para atender todos a base dos seus escritórios. No módulo financeiro, é um módulo onde tenho todo o reflexo do que foi realizado no módulo de vendas e compras, com todas as informações, com relatórios pré-configurados de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e um previsto realizado, um assunto muito pertinente para as empresas de prestadoras de serviços,
que precisam estar fazendo a sua previsão de demanda, já que algumas empresas trabalham muito com as questões de sazonalidade em suas prestações de serviços. E o painel do contador, que é direcionado para você, contador, facilitar todo o seu processo. Então, vamos lá? Eu vou navegar em cada um deles para que vocês possam visualizar. Em todo o menu, eu tenho uma parte suspensa, onde são relatórios pré-configurados de cada módulo. Observe que aqui eu já tenho no módulo de CRM as tarefas em oportunidades, históricos, quais são as minhas contas por vendedor e assim por diante. Esses relatórios, inclusive, você consegue estar configurando como seus favoritos e deixá-los salvos aqui para ser um atalho de fácil acesso. Logo abaixo, eu tenho aqui um dashboard pré-construído com um funil de oportunidades, que são as possibilidades propensas ao fechamento. Eu consigo fazer um filtro e identificar quais são as oportunidades daquele vendedor e daquela equipe. Aqui eu tenho, inclusive, uma saúde do meu pipeline, ou seja, quais são as informações que eu preciso obter dentro do sistema, quais são as minhas metas que eu preciso ter dentro da meta para estar chegando àquela determinada cota. No menu do passo a passo, o próprio sistema já te direciona quais são as etapas que você precisa estar realizando para finalizar aquele processo. Nesse exemplo, para eu estar cadastrando uma oportunidade, eu preciso antes cadastrar a conta e o contato. Então, eu vou entrar aqui no menu de contas para que vocês tenham essa visibilidade de como é fácil realizar um cadastro. Na parte de cadastro, você tem a opção de você fazer a inserção manual, pesquisa no Google ou pela Receita Federal, onde o próprio sistema já faz essa consulta, captura essas informações e já alimenta dentro do sistema, facilitando assim o processo de cadastro. Essa pesquisa atômica é direcionada para quem vai fazer um processo de prospecção. Além disso, você tem uma opção de importar a planilha, ou seja, eu te dou um modelo de planilha Excel, onde você traz essas informações e importa novamente para dentro do sistema. Feito isso, é realizado o cadastro. Muito simples e intuitivo. Eu vou entrar num cadastro para que vocês tenham a percepção de como são essas informações dentro do sistema. Então, aqui eu tenho, observe que eu tenho a conta, o contato, qual é a vertical atribuída, quais são os arquitetos, as pessoas direcionadas dentro dessa oportunidade. Eu tenho aqui quais são as oportunidades relacionadas a essa conta, o endereço, telefone, o mapa onde está localizado esse cliente, alguma informação adicional que eu queira colocar de faixa de faturamento, o regime tributário dessa empresa e alguma característica que eu acho importante. O cadastro de contatos é da mesma forma que é realizado no passo 1, que eu mencionei. No cadastro de oportunidades, observe que aqui eu tenho um processo que nós chamamos de Kanban, ou seja, é uma forma visual onde eu consigo ter a percepção de como está a evolução do meu processo. Basta eu arrastar o card. Eu vou entrar aqui, nesse caso eu tenho as etapas divididas em meu prospect, qualificação, apresentação, proposta, negociação e a conclusão. Essas etapas a gente configura de acordo com o modelo de negócio da empresa. E eu vou entrar juntamente em alguma oportunidade para que vocês visualizem como que são essas etapas. Eu consigo identificar aqui aonde que está essa etapa dessa oportunidade, qual é o ticket relacionado, ou seja, qual é o serviço que essa empresa irá prestar, qual é o valor, e será uma recorrência ou não, ou se será só um serviço pontual. Eu tenho aqui uma previsão em temperatura, onde o meu vendedor vai identificar qual é o termômetro dessa oportunidade, se ela está próxima do fechamento ou não. Quais são as tarefas que foram realizadas dentro dessa oportunidade? O meu gestor de vendas pode identificar se o meu vendedor está fazendo uma reunião, um endereço e assim por diante. Quais são as tarefas que ele está realizando? Alguma observação eu posso estar colocando, inclusive, anexos. Outras informações você pode configurar de acordo com o seu modelo de negócio, se é um cliente médio, novo, por atacado. E quais são os envolvidos nessa etapa? Eu posso, inclusive, colocar um finder, ou seja, uma pessoa que indica contas para essa empresa.
e qual é a equipe que está direcionada para atender essa oportunidade. E se eu tenho também um time de prospecção, ou seja, o SDR envolvido dentro desse processo. E quais são os concorrentes? Aqui você pode estar colocando, inclusive, as informações relacionadas a ele. Voltando aqui, imaginamos que a gente conclui essa etapa, ou seja, essa etapa foi finalizada e eu preciso emitir uma nota fiscal. Então, voltamos para o menu de nota fiscal de serviços, onde eu já tenho aqui toda a comunicação com as prefeituras, conforme eu comentei. Eu também tenho um menu suspenso, com os relatórios pertinentes para a área, ou seja, quais são as minhas ordens de serviço previstas de faturamento, com as datas de vencimento por serviço e por cliente. Então, são informações muito pertinentes para esse setor. Os meus contratos também, eu consigo monitorá-los, quais são as previsões dele de vigência, previsão de faturamento, a data de vencimento dos meus contratos, para que meu time também tenha a previsão de estar fazendo todo um trabalho para renovação desses contratos. Nesse menu do passo a passo, eu também tenho essa opção de cadastro de clientes com uma opção de consulta de restrições, ou seja, você pode estar consultando os protestos, cheques sem fundos e ações judiciais para ver se é interessante dar continuidade com esse cliente. Nesse menu de cadastro de serviços, eu tenho aqui todos os serviços relacionados juntamente com os impostos atribuídos a eles, se eu tenho retenções. Então, esse menu é muito importante, inclusive, a presença do seu contador para estar fazendo a parte de cadastro. Eu tenho essa opção de importe de planilha também, para facilitar o processo de integração. Nesse menu de cadastro de ordens de serviço, ele acaba sendo separado para que a empresa consiga identificar quais são os serviços pontualmente e quais são os serviços que eu tenho recorrência. Nesse exemplo, eu tenho as minhas ordens de serviços, o serviço prestado, aguardando a presença do técnico e assim por diante eu dou continuidade com os faturar. No momento que eu clico na opção de faturar todos, que eu posso flegar em bloco, todo o sistema já faz essa captura com a prefeitura, já direcionando o e-mail para o seu cliente com a nota. Essas informações já voltam para dentro do sistema com as contas a receber no seu módulo financeiro. No menu de cadastro de prestação de serviços com ordem recorrente, observe que aqui eu tenho todos os contratos também, com a data do faturar hoje, faturados do mês e os contratos a renovar. Então, aqui é uma parte muito importante para os gestores dessa empresa, nesse segmento, onde você consegue também estar atribuindo todos os seus serviços, quais são as despesas relacionadas a esse contrato. Eu tenho, inclusive, um módulo que eu consigo estar fazendo aqui, todo o meu rateio de custo por departamento, alguma informação adicional que eu queira colocar aqui, quais são as categorias que eu quero estar amarrando esse serviço no meu plano de contas de receitas e despesas. Um e-mail que eu consigo colocar todas essas informações já para o cliente. As informações, inclusive, na nota fiscal que eu vou estar emitindo. Alguma outra observação adicional. E eu tenho aqui toda a minha previsão de faturamento. Finalizando esse módulo de serviços, eu tenho o módulo de compras, estoque e produção, que seria para atender todos os critérios da parte de produtos dos consumos da parte do escritório. Eu tenho, inclusive, um agente de nota fiscal eletrônica para facilitar no processo, onde todas as notas que foram emitidas contra a empresa, o sistema vai capturar essas informações e alimentar para dentro do sistema. Além disso, eu também tenho todos os relatórios pré-configurados. Observe que aqui eu tenho posição de estoque, caso tenha mais de uma filial. Eu tenho todas as minhas requisições de compras, a sugestão de compra para atender de acordo com a minha demanda. E aqui também eu tenho um menu da parte de cadastro dos meus fornecedores, com consulta de restrições de protestos e cheques sem fundos. Nesse menu eu também tenho as opções de fazer o cadastro por imposto da planilha. E aqui, inclusive, o meu cliente ele pode se tornar cliente e fornecedor. Eu tenho as opções, além da parte de
endereços, telefones, os dados bancários que eu vou estar atribuindo ao pagamento para esse fornecedor, toda a parte de fiscal, de inscrição, ICNAIS e outros, integração automática, caso esse fornecedor meu seja alguma conta de consumo, de água, luz, telefone, você consegue estar capturando essas informações e o sistema já traz automaticamente. Alguma característica que eu queira colocar, recomendações, ou seja, qual é o acordo que eu faço geralmente com esse fornecedor, as parcelas que são mais utilizadas, a forma de pagamento, e eu tenho inclusive aqui o limite de crédito atribuído a esse fornecedor, e o mapa onde ele está localizado. Aqui eu tenho toda a parte dos meus cadastros de produtos, também podendo fazer um import por planilha Excel para facilitar esse processo. E no meu menu também de compras, eu tenho toda a parte de requisição. A partir do momento que é aprovado pelo meu departamento de compras, ele passa a ser um pedido e eu tenho todo esse processo que já foi faturado pelo meu fornecedor, onde eu realizei a captura pelo meu agente de nota fiscal, e a minha área faz o processo de recebido e entra para o menu de conferido. Eu tenho a opção, inclusive, de consultar e movimentar o estoque, caso seja necessário, dos itens do escritório. E tenho também uma opção de sugestão de compras, onde eu posso, inclusive, identificar quais são os itens, conferir e já dar continuidade ao processo de compras diretamente por aqui. Finalizando esse módulo, eu tenho o módulo financeiro, onde eu tenho reflexo de tudo que foi realizado no módulo de vendas e de compras. Observe que aqui eu tenho já um dashboard pré-configurado com as informações dos meus saldos de contas, o limite que eu tenho de crédito atribuído a eles, e o momento que eu clico nesse cifrão, o sistema ele dá um drill down, onde eu consigo obter todas as informações de todas as contas bancárias que eu cadastrei. Inclusive, nós já temos integração automática com 5 principais bancos, que é o Itaú, Bradesco, Caixa, Santander e o Safra. Voltando nesse menu, eu tenho também um dashboard com as contas a pagar na data de hoje e os que estão em atraso. No momento que eu clico nessa opção, o sistema me direciona e me dá uma opção para eu simular esse pagamento. Então, observe que eu tenho aqui uma conta de energia ao Banco Itaú. E no momento que eu clico no meu Kanban, ele me dá aqui o saldo que ficaria mediante ao pagamento para esse banco. E a minha equipe financeira pode, inclusive, mudar este banco aqui, caso seja importante. O mesmo ocorre para contas a receber na data de hoje. Você também tem essa opção com essa simulação. Nesse outro lado, eu tenho as contas a pagar com os maiores atrasos e as contas a receber com maiores atrasos. Eu tenho também uma análise gráfica do meu fluxo de caixa. No menu suspenso, eu também tenho já os relatórios pré-configurados pertinentes para cada área. Então, observe que aqui eu tenho um menu de fluxo de caixa. E eu vou pegar um aqui como um exemplo por categoria, para que vocês tenham a percepção de como que é esse relatório dentro do sistema. Observe que aqui eu tenho todo o detalhamento do meu plano de contas de receitas e despesas, e nesse exemplo eu peguei ele diariamente. Você tem inclusive a opção de exportar esse relatório por Excel, por imagem ou PDF, e você tem também a possibilidade de fazer uma análise gráfica, caso seja importante para você. Eu tenho também um demonstrativo de resultados. No demonstrativo de resultados, eu consigo ter também a opção de adicionar novos campos, caso seja importante, e arrastá-lo como se fosse uma tabela dinâmica do próprio Excel. E no momento que eu aplico essa característica para dentro do sistema, eu deixo salvo e coloco nos meus favoritos. Também tem uma previsibilidade na minha simulação de previsto e realizado, muito pertinente também para o segmento de serviços, onde eu tenho todas as minhas receitas e despesas. O sistema já vai me direcionar qual foi o realizado até o momento
e a diferença que falta eu realizar. Voltando aqui, nesse menu eu também tenho todo um fluxo de um processo que eu preciso estar configurando dentro do sistema. Eu tenho aqui a parte de cadastro das minhas contas, onde eu identifico quais são os bancos relacionados. Então, nesse exemplo do Banco Itaú, que já tem a integração automática, eu flego aqui quais são as opções que eu quero estar importando automaticamente. O extrato, a remessa de cobrança e o que eu quero importar automaticamente. O retorno de cobrança, o retorno de pagamento. Eu tenho aqui todas as informações do meu boleto bancário, caso você emita por esse banco. Os alertas de cobrança que eu também posso estar disparando para o meu cliente, para que ele não tenha nenhum tipo de atraso nesse boleto. Eu tenho os dados da minha agência e todas as informações de KNAB, endereço onde está localizada a minha agência e o mapa. Caso esse cadastro não tenha sido realizado nos módulos anteriores, você também tem a opção de cadastrar seus clientes e fornecedores aqui também. No menu de cadastro de contas, você também tem a opção de estar fazendo a inserção manual por código de barras ou nota fiscal eletrônica. O mesmo ocorre para o contas a receber. E o baixar as contas seria no módulo onde eu já apresentei anteriormente, com a possibilidade de você fazer o processo de simulação e dar continuidade ao seu pagamento. O mesmo ocorre para baixar. E aqui eu tenho todo um processo de conciliar as minhas contas, onde o próprio sistema já faz uma orientação aqui para você com uma sugestão do que ocorreu de débito na minha conta corrente com um valor semelhante dentro do RP. E o seu time de financeiro faz esse processo de conciliação. Encerrando o módulo financeiro, eu agora vou para o módulo do painel do contador, onde eu vou facilitar a vida do contador. O contador vai entrar com o seu cadastro aqui do CNPJ do escritório contábil e ele vai ter a opção de fazer o plano de contas do cliente por importe de planilha com o modelo de um outro cliente ou, inclusive, importar pelo SPED. Aqui é onde eu tenho toda a integração com os sistemas contábeis, o qual ele utiliza, facilitando, assim, o processo de integração das informações e otimizando o time de financeiro da empresa e a vida do contador. Aqui eu tenho todas as informações de XMLs de notas emitidas e recebidas, e assim por diante, todos os dados pertinentes para que o contador dê continuidade nas entregas das obrigações fiscais. Eu tenho aqui a geração dos arquivos, onde ele flega quais são as opções que ele precisa e o período do fechamento contábil. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Encerro com uma mensagem aqui para vocês, fazendo um convite de transformar todo o modelo de negócio de nossos clientes e juntos levarmos uma transformação digital para todas as empresas. Então, vamos trabalhar juntos? Vem para a OMI!